Bom dia, galerinha do nono ano. Ô, pessoal, hoje nós vamos estudar ondas sonoras, dando continuidade ao nosso estudo de ondas, tá? Exercício aqui na página 497, atividade 1. Ô, pessoal, mas antes disso, vamos lembrar algumas coisinhas? Onda é todo fenômeno periódico. O som é uma onda mecânica, não é isso? Por que o som é uma onda mecânica? O som é uma onda mecânica. Porque ela precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, o som não se propaga no vácuo. O som é uma perturbação no meio, né? Estou perturbando o meio. O ar aqui, né? No vácuo não temos som. Tudo bem? Então, nessa atividade agora que nós vamos fazer, é meio uma comparação entre a velocidade do som e a velocidade da luz. A velocidade do som, ela vai variar de meio, né, como já discutimos isso em sala. A velocidade do som na água é maior do que no ar. Já a velocidade da luz também varia, só que ela no ar ela é a maior, né, 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Então, pessoal, o som precisa de um meio material para se propagar e a velocidade dele é bem menor que a velocidade da luz, em torno de 340 metros por segundo. Vai variar se o dia está chovendo ou não, 342 e assim por diante. Tudo bem? Vamos fazer a atividade 1. Ô pessoal, para a gente ganhar um tempinho, vocês leiam o exercício inteiro. Eu vou começar aqui do último parágrafo. Suponha que você ouça um trovão 6 segundos após a observação do relâmpago que o originou, considerando a velocidade do som no ar. Então, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. E a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Determine a distância aproximada entre o observador e o local de descarga. Então, como eu vou escutar o barulho do som 6 segundos após vê-lo, então posso ver delta S sobre delta T. Então, a velocidade do som, 340, é igual delta S dividido por 6. Está dividindo, passa para cá multiplicando, delta S 6 vezes 340, isso aqui é atividade 1, 6 vezes 340, delta S 2040 metros. Ou seja, está em torno de 2 quilômetros da gente. Ô pessoal, então é aquilo lá que às vezes a avó falava pra gente, né? Quando a gente vê o raio, a gente contar 3 segundos, é a distância, né? Cada 3 segundos são 1.000 metros, né? 6 segundos, 2.000 metros. Então, esse raio, se ele demorou 3 segundos para chegar até a mim, ele está a 1 km de distância. Se ele demorar 6 segundos para chegar até a gente, está a 2 km de distância. Ô pessoal, outra coisa que a gente tem, outro fenômeno sonoro, são o eco e reverberação. Para vocês acompanharem aí, nós estamos na página 497 mesmo, tá? Ô pessoal, o que é eco e o que é reverberação? Por que ocorre isso? Ô pessoal, por exemplo, a gente está numa sala toda vazia, não tem nada. Eu falo oi, ela fala oi, oi, oi.
Isso é o eco. E reverberação? Reverberação é quando o som vai e volta, né, no caminho que está voltando, em menos 0,1 segundos. Como assim, Nicolau? O nosso ouvido ele consegue distinguir algo até 0,1 segundos depois de produzido, né? A partir de 0,1 segundos. Antes disso, já nós temos essa dificuldade de ouvir. Então, quando eu falei uma coisa, oi, ele bateu e voltou antes de eu continuar falando, na hora que volta o som se encontra e tem a reverberação. Isso é muito comum em igrejas antigas, tá? Que é feita de pedra. Quando um músico, né, vai gravar, ele grava no estúdio, tudo bonitinho, para não ter eco e não ter esse fenômeno da reverberação. Vamos fazer a atividade 2 aí, para a gente entender. Ó, digamos que você tenha ido até a quadra de esportes da sua escola e ficando de frente para uma grande parede. Qual deve ser a distância entre você e a parede para que você consiga escutar um eco de sua própria voz? Então, ele falou, tá o menininho aqui, tem a parede. A distância de ida e volta, né? Para ele escutar o eco da própria voz. Então, para ele escutar, o tempo tem que ser 0,1 segundos. Por quê? Se o tempo for menor que 0,1 segundos, eu tenho a reverberação. Por exemplo, pode ser interferência construtiva ou destrutiva. Você fala, oi. E ele bateu e voltou antes de eu terminar de falar o i, ele tem um aumento. Oi! Não é o caso que queremos o eco. Oi, 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 oi. Então, V, delta S sobre delta T. A velocidade do som, ele não nos deu, né, mas nós vamos usar a deu aqui embaixo. 340 metros por segundo. O delta S é 2 vezes a distância, ida e volta. 2D dividido por 0,1. 340 vezes 0,1 é igual a 2D, 17, não, que 17? 34 é igual a 2D, D, 34 dividido por 2, aí sim, 17 metros. Certo, pessoal? Agora, a última coisa que falta para nós terminarmos essa aula é falar um pouquinho de som, né? De altura de som, qualidade de som. Ô, pessoal, quando eu falo que um som é alto, eu não estou falando no volume. Eu estou falando se ele é grave ou agudo. Certo, pessoal? Então, o que é um som alto? É um som agudo. Deixa eu pegar primeiro aqui. Então, se eu falo que um som é alto, é um som agudo. Se eu falo que um som é baixo, é um som grave. Certo? Então, se eu falo que o som é alto, o som agudo normalmente é o som emitido pelas mulheres, é um som mais fino. Um som grave é um som normalmente emitido pelos homens, um som mais grosso. Né? Se eu falar que eu vou baixar o som, é começar cantando Pavarotti e terminar Pablo Vittar. Né? Certo? Grave, agudo, péssimo, né? Obrigado. Então, o som alto, o som agudo, ele tem alta
frequência. E um som baixo, ele tem baixa frequência. Certo? Então, quando eu falo que estou mudando o volume do som, o que eu estou mudando? Eu estou mudando a intensidade sonora. Então, quando eu estou baixando o volume, estou baixando a intensidade, ou seja, estou diminuindo a amplitude. Então, o que a gente via na amplitude está relacionado com a intensidade. Se eu diminuo a intensidade, eu estou diminuindo a amplitude. Aumentando a intensidade sonora, estou aumentando a amplitude, certo? Lembrando, né? Frequência, quantas vezes o evento se repete, a amplitude do evento, que nós vimos bastante nas outras aulas. Ô pessoal, a última coisa que faltou é a qualidade do som quando eu falo de timbre. O pessoal da música entende, que o pessoal que toca violão aí sabe bem. Se eu tenho dois violões afinados, bonitinhos, na mesma nota, tudo, os dois tocando junto a mesma nota, o que vai acontecer? Eu consigo distinguir o som? Consigo. Isso é o timbre sonoro, que é como se fosse a impressão digital de cada instrumento musical. Tudo bem, pessoal? Então vamos resolver a atividade 3 aqui, da página 503, 504. Vamos direto aqui para a tabela para a gente ganhar um tempinho, mas leiam ela. Ao movimentar o cavalete variando, ele está falando aqui, né, de um instrumento sonoro. Ao movimentar o cavalete variando L, você construiu uma tabela abrangendo uma oitava da escala geral dos sons. O termo oitava vem do fato de que há 8 notas entre um Dó e o próximo da escala ascendente. Então aqui tem os comprimentos, estão diminuindo. Se está diminuindo o comprimento, está aumentando a frequência, certo? Então o som mais alto aqui, né, seria o som com 523 Hz, que é o Dó. Eu tenho o primeiro Dó também, né, de baixa frequência, 261. Conforme a gente vai diminuindo o comprimento, o som vai ficando mais fininho, né? Tom, 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 tim, 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 tim. Então ele começa de baixa frequência, tom, 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 até a baixa tim, 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 quando a gente vai diminuindo o comprimento. Maravilha? Então, aumenta a frequência. Letra A. Calcule a razão R entre as frequências Dó mais agudo e Dó mais grave. Então, ó, atividade 3, letra A. R1 vai ser a frequência do som mais agudo dividido pela frequência do som mais grave. 261,6 dividido por 523,3. Isso aqui é aproximadamente 2. Na letra B, calcule também a razão aproximada R2 entre as medidas do comprimento dos trechos vibrantes que produzem o Dó mais grave e Dó mais agudo. Ou seja, R2 vai ser L grave dividido por L agudo, que vai ser 0,66 dividido por 0,33. É igual a 2, é porque é inversamente proporcional. Quanto menor o comprimento, maior a frequência, ou seja, mais agudo é. Ok? Letra C. Compare a razão R1 e R2. Letra C. R1 dividido por R2 vai ser 2 dividido por 2, que é 1. Então, a letra D, então,
ele pede a frequência, calcula a razão R3 entre as frequências do Sol e do Dó mais grave. O Dó mais grave, menor frequência, 392 de 261 da tabela, 1,5. E o R4, a razão entre os comprimentos do Dó mais grave e do Sol, 0,66 por 0,44, também 1,5. Então não foi coincidência. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Todos aí dentro de casa, colaborando para não proliferação do corona. Resolver, página 506, ou em casa. Tudo bem? Aula dada, aula estudada, eu vou postar isso lá no plural.